Você começou seus estudos com tudo para concurso público, mas aí os dias vão passando, a empolgação vai caindo e quando você percebe a sua rotina de estudo virou uma bagunça, você sente que está dando o seu melhor, mas os resultados eles não estão aparecendo aí para você? Ou pior, você começa a estudar uma matéria e no meio do caminho você lembra de outra que você não está indo bem e já quer largar tudo para dar uma olhadinha naquele outro conteúdo. E aí quando você percebe, nem estudou direito o que tinha planejado e ainda saiu mais confuso do que antes, né, quando começou a estudar. Talvez o que esteja te segurando aí não seja falta de capacidade da sua parte, mas sim um erro que quase todo mundo comete e que faz toda a diferença nos nossos estudos. E é o que a gente vai conversar aqui logo depois da vinheta. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, servidor do TRT, e junto do meu amigo Diego, a gente criou esse canal e o site mentesdeconcurseiro.com para ajudar pessoas a conseguirem aprovação em concursos de nível médio que cobram conhecimentos de direito e nos concursos de técnico judiciário dos tribunais federais. E antes da gente entrar aqui no tópico desse vídeo, eu já quero pedir para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que a gente postar por aqui. A gente está sempre trazendo dicas práticas e diretas para você que quer aí sair da fila de espera e ser chamado logo aí no seu concurso, né? O concurso dos seus sonhos. Ah, e claro, comenta também aqui embaixo se as nossas conversas, né, elas são úteis aí e fazem a diferença para você. Isso ajuda muito a gente a saber se a gente está indo pelo caminho certo, beleza? E ainda tem outra coisa, né? Quando você comenta, o YouTube ele entende que o conteúdo é relevante e ele acaba mostrando o vídeo para mais pessoas aí que estão na mesma luta que você nos concursos públicos. Então vou pedir sua ajuda para você deixar o seu comentário aqui embaixo, beleza? E se você estiver ouvindo a gente pelo podcast, também vou pedir um favor para você. Eu vou pedir para você depois dar uma chegadinha lá no YouTube e deixar o seu comentário no vídeo equivalente a esse episódio do podcast. Isso fortalece a nossa comunidade de concurseiros e ajuda a gente a continuar trazendo aqui mais conteúdos para você. Beleza? Combinado? Beleza, então. Então, bora para o vídeo de hoje aqui, vamos para o nosso tema. Hoje a gente vai falar sobre um erro que, se não for corrigido, você pode estar sabotando aí a sua preparação e impedindo você de avançar nos seus estudos para concursos públicos. E o grande erro que pode estar sabotando a sua aprovação é basicamente a falta de uma rotina fixa de estudos. Isso mata qualquer concurseiro aí, qualquer estudo. A gente sempre fala por aqui sobre constância nos estudos. E eu sei que isso pode parecer repetitivo, mas não é à toa. Isso é muito importante, porque sem uma rotina certa, você até começa bem, mas você vai perdendo o ritmo e os estudos eles acabam ficando de lado no final das contas. É o que a gente sempre fala aqui, não é sobre estudar todo dia, é sobre ter um plano. Muita gente senta para estudar sem saber exatamente o que vai focar naquele dia. Isso é um erro, a gente já falou por aqui. Se você senta para estudar sem saber exatamente o que você vai ver naquele dia, o que acontece? O que vai acontecer se você fizer isso? Você vai gastar um tempão decidindo se você, por exemplo, vai estudar direito administrativo, se você vai estudar raciocínio lógico ou então português. Você perde tempo fazendo esse tipo de coisa antes mesmo ali de começar a estudar de verdade. E tempo, eu sei que você sabe muito bem, tão bem quanto eu, para quem está estudando para concurso público, é precioso. Para quem está estudando para concurso, o tempo é ouro. Então, para evitar perder tempo, você tem que saber exatamente o que você vai estudar naquele dia, beleza? Agora, um outro problema é quando você começa a estudar um assunto, mas a gente, do nada, começa devagar. Então, como assim? O que eu quero dizer com isso? Você está lá focado em uma matéria e, de repente, você lembra do nada que você está fraco em outra matéria, que você errou, sei lá, os exercícios naquele outro dia. Aí começa a te dar vontade de largar tudo que você está fazendo para você ver logo aquele outro conteúdo que você lembrou. Aí, nesse caso, o que acontece? Você, de novo, vai lá, você para seu estudo e você vai ver outra matéria para matar aquela vontade irresistível que está na sua cabeça. Mas você não consegue também se livrar de outro pensamento porque você vai acabar pensando na matéria que você acabou de largar. É um círculo vicioso nesse sentido. Então, no fim das contas, nenhuma matéria, nem outra é estudada direito. A sua cabeça ela fica toda bagunçada, porque se você está estudando a matéria que você planejou, você está focando, pensando, sei lá, na matéria que você está mal. Aí se você vai na matéria que você está mal, você começa a pensar naquela outra matéria que você deveria estar estudando. É um círculo que não acaba nunca. Então, a falta de uma rotina organizada vai fazer você desperdiçar aí horas que, como eu disse, são ouro para o concurseiro. É como se você estivesse jogando, sei lá, se eu fizer uma analogia aqui, aquele jogo de Jenga, sabe? Aquele jogo dos bloquinhos que a gente jogava antigamente. Se você tira um bloco, né, na hora errada nesse jogo, tudo vai acabar desmoronando. Ou, se eu fizer uma analogia talvez mais popular, aí é como a história dos três porquinhos. Enquanto você constrói ali uma casa de tijolos,
a estrutura ela vai resistir. Agora, o outro que faz a casa de palha, essa casa ela vai cair ali no primeiro sopro. Então, sem uma rotina fixa nos estudos, eles acabam ficando como se fosse essa casa de palha, sabe? Na primeira dificuldade, tudo vai desabar e você vai voltar à estaca zero. Então, a falta de uma rotina fixa e de um planejamento claro faz com que você acabe perdendo muito tempo e muita energia. E pior ainda, né? Faz com que seu esforço nos estudos ele se perca pelo caminho. Mas calma, fica tranquilo, porque tem solução para isso. E bora começar a falar agora um pouquinho sobre essas soluções aqui também. Então vamos aqui para a parte que realmente vai fazer a diferença. Como transformar esse caos aí dos estudos em uma rotina que funcione de verdade aí para você. Vamos por partes aqui. O primeiro passo é você montar um cronograma que seja bem específico. Não basta você dizer que vai estudar direito constitucional, é preciso você detalhar, você colocar ali no seu cronograma qual tópico de direito constitucional você vai estudar. Então, assim, outra coisa que você vai ter que detalhar é qual vai ser o tempo para teoria, qual vai ser o tempo para questões, ou hoje você só vai fazer questões. Enfim, você precisa detalhar o que você vai estudar e como você vai estudar. Você também precisa detalhar ali quanto tempo você vai dedicar para cada coisa, sabe? Para cada matéria, quanto tempo você vai dedicar para a teoria, quanto tempo você vai dedicar para os exercícios, quanto tempo você vai dedicar para os seus resumos, para você montar os seus resumos, para a sua revisão. Enfim, você precisa ter tudo ali detalhado na ponta do lápis, beleza? E por que você vai fazer isso? Porque quando você sabe exatamente o que você vai estudar, isso já elimina aquela indecisão, sabe? De você ficar pensando assim, por onde que eu começo meus estudos e tal, que sempre acaba tomando ali muito tempo da nossa parte se a gente não faz esse planejamento. E além disso tudo, quando você tem aquela ansiedade, né, de lembrar de uma outra matéria que aparecer ali na sua cabeça, você lembrar de uma matéria que você tem dificuldade, e do nada vem aquela vontade irresistível de você olhar a outra matéria, depois você vai lembrar que você já sabe quando você vai ver aquela matéria, você já sabe porque está tudo ali dentro do seu planejamento. Então, dentro do planejamento, você sabe que mesmo que você esteja fraco, por exemplo, em raciocínio lógico, você já tem horário reservado para você ver aquela matéria no seu cronograma ali depois. Então, isso já acalma a sua mente e ajuda você a focar no que você precisa focar agora, entendeu? Então, assim, outra coisa que faz diferença para a gente, né, para a gente continuar ali mantendo nossos hábitos de estudo ali de uma forma que seja saudável, é a gente usar a técnica de empilhamento de hábitos. E o que seria isso? Sabe quando você já tem um hábito que você já faz automaticamente todos os dias? Tipo você tomar café da manhã? O que você pode fazer? Você pode encaixar um novo hábito junto a esse que você já faz todos os dias. Por exemplo, se você sempre toma café da manhã às 8, você pode aproveitar e já começar um bloco de estudos, por exemplo, ali de 30 minutos, logo depois de você tomar o seu café da manhã, que já é uma rotina fixa que você faz. Desse jeito, fica mais fácil de você criar o hábito de estudar, porque ele já vai estar ligado a algo que você já faz todos os dias, a um hábito que já está enraizado em você, beleza? E tem mais algumas dicas também que às vezes parecem simples, mas fazem aí uma diferença gigantesca no longo prazo. E a primeira é você dividir aí o seu estudo em blocos de tempo. Aí você pode começar fazendo blocos aí de 30 ou 40 minutos. E à medida que você se acostumar, você pode aumentar, por exemplo, para 50 minutos ou até 1 hora. O importante é você ir testando os blocos de tempo e ver o que funciona melhor para você. A única observação que a gente sempre faz é que você nunca ultrapasse aí um bloco de 90 minutos sem dar uma pausa. Esse intervalo que a gente faz, ele é essencial para o cérebro conseguir descansar e assimilar o conteúdo de uma forma mais eficiente mesmo, né? Então, se você passa de 20 minutos, de 90 minutos, aliás, se você estuda além de 90 minutos sem parar, o seu cérebro ele vai parar de absorver o conteúdo de uma forma ali que seja mais eficiente para você. Então, a gente recomenda sempre que você faça um bloco de, no máximo, até 90 minutos, para depois você dar um pequeno descanso, tranquilo? Outra dica importante, né, para a gente manter nossos hábitos aí saudáveis, é você dificultar aquilo que te distrai enquanto você estuda. Sabe, por exemplo, aquele celular que está vibrando toda hora, tocando notificação, ou então aquele controle remoto da televisão ali, que está em cima da mesa chamando a gente, sabe? Ou então aquela vontade de dar uma olhadinha no Instagram, no YouTube, nas outras redes sociais e tal, entre um tópico e outro da matéria. Então, a gente tem que evitar isso. A ideia é deixar essas coisas fora do seu alcance mesmo, sabe? Ali durante o período de estudo. Então, por exemplo, se o seu celular ele é um problema para você, se ele é uma tentação e tal, você tem vontade de ficar mexendo nele toda hora, então tenta deixar ele em outro cômodo da casa enquanto você estiver estudando ali as matérias que você planejou. Ou então, se a TV é uma tentação para você,
tira o controle de perto, sabe? Deixa o controle em outro lugar. Ou então até desliga a TV da tomada. Quanto mais longe essas distrações ali tiverem de você, mais fácil fica de você focar no que você realmente precisa fazer. A ideia aqui é a gente criar pequenas barreiras, sabe? Que fazem com que acabe ficando ali mais complicado você parar de estudar para fazer outra coisa. Porque se for muito fácil você pegar o celular, ou então for muito fácil você ligar a TV, a chance de você perder o foco acaba ficando muito maior. Agora, se você tem que, por exemplo, levantar, sair do cômodo para ir em outro lugar, para buscar o celular, fica bem mais fácil você, às vezes, simplesmente continuar ali na inércia, sentado, estudando. Entende a ideia? Isso é basicamente a gente meio que hackear aí o nosso cérebro, sabe? A gente hackear o nosso comportamento para a gente conseguir aproveitar da melhor maneira possível. Essas mudanças, elas ajudam a gente aí a manter a concentração e a tornar um ambiente de estudo mais amigável mesmo para a gente, sabe? Mais amigável basicamente para o nosso foco, para a gente conseguir continuar mantendo foco nos estudos. Porque no final das contas, se é difícil a gente se distrair, nesse caso, assim, por que é difícil da gente se distrair? Porque as distrações, elas estão longe, então acaba ficando muito mais fácil da gente se concentrar nos nossos estudos. Tudo isso que a gente está conversando até aqui vai te ajudar a estabelecer o hábito dos estudos, mas tem outras coisas ainda que a gente pode fazer. Por exemplo, depois que você conseguir essa constância nos estudos, depois que você transformar o estudo num hábito, o próximo passo é você sempre buscando melhorar. Nem que seja só 1% a cada dia, como a gente sempre fala aqui. Não tem nada de errado, por exemplo, como a gente também já falou, exaustão aqui em outros vídeos, você começar seus estudos com pouco tempo. Eu e o Diego, a gente começou com pouco tempo. A gente sempre fala por aqui que a gente começou só com 15 minutinhos. Mas a ideia é que uma vez que você se acostuma com o tempo inicial, né, que você determinou para você, que você determinou de uma forma realista, né, se você só começa, se você só aguenta, por exemplo, 15 minutos, começa com 15. Se você só aguenta 30, começa com 30. Mas o importante é que você, depois de se acostumar com esse tempo, você vá aumentando aos poucos. Não é para você ficar parado no mesmo lugar, beleza? Você se acostumou com 15 minutos de estudo? Aumenta para 30. Você se acostumou com 30 minutos? Os 30 minutos já estão ali encaixados na sua rotina? Então, tenta subir para 1 hora. E vai seguindo desse jeito, sempre tentando ali empurrar um pouquinho além da sua zona de conforto. Então, na verdade, se você aguenta 1 hora, tenta sempre estudar 1 hora e 10 minutos. É como se fosse exercício físico. Não sei se você já foi na academia, que você sempre termina o exercício ali no seu limite. Não é exatamente o quanto que você aguenta, é sempre um pouquinho a mais do que você aguenta para você ter que fazer um esforço. Então faz a mesma coisa com os estudos. Se você aguenta 15 minutos, tenta pelo menos uns 20. Se você está com 30, então vai para 40. Se você está em 1 hora, 1 hora e 10, sabe? Tenta ir pelo menos um pouquinho além da sua zona de conforto. Para você depois ir aumentando esse tempo aí gradativamente. E aumenta esse tempo depois, conforme você for se acostumando, o máximo que der. Desde que você consiga manter, como a gente sempre fala aqui, esse tempo que você determinou aí de estudos no longo prazo, sem deixar ali a sua rotina inviável. Então, se você determinou que você vai estudar 4 horas por dia, essas 4 horas por dia elas têm que ser viáveis para você manter esses estudos aí no longo prazo, beleza? Então, você vai estudar o máximo que der, desde que esse tempo ele seja viável para você. Entendido? Beleza. Agora, claro, essa ideia aí, né, da gente ter que sustentar, né, esse período no longo prazo, né, e manter a rotina viável, deve ser sempre vista aí, como a gente fala aqui, naquele conceito de sinceridade brutal de você para com você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Você tem que se perguntar, por exemplo, se você chegou às vezes em algum limite de tempo, vamos supor que você está ali estudando 2 horas e você, sei lá, por algum motivo não consegue estudar além, seja por uma rotina aí pesada de trabalho ou, sei lá, concentração, o que quer que seja. Você está ali com 2 horas de estudo. Nesse contexto, você tem que se perguntar: eu realmente não consigo aumentar a carga horária de estudo agora? Ou eu estou usando, às vezes, essa justificativa de eu ter que manter esse tempo viável para eu me convencer a não tentar ir além, porque às vezes eu estou com preguiça ou qualquer coisa do gênero. Essa é uma diferença sutil, mas que faz toda a diferença, porque no final das contas, só você pode fazer essa avaliação de verdade. Eu não posso fazer essa avaliação por você e ninguém pode. Só você pode fazer isso. É por isso que a gente fala aqui também dessa importância da sinceridade brutal com a gente, para a gente ser sempre sincero com a gente nas nossas motivações, beleza? Para você conseguir identificar aí, às vezes, o que está te travando, tranquilo? Porque assim, vai ter dias ali que você, às vezes, só vai conseguir estudar de fato mesmo ali, por exemplo, sei lá, 2 horas por dia. E se for o que dá mesmo, pô, tá ótimo, assim, eu te dou os parabéns de verdade por você conseguir manter essas 2 horas ali diárias, assim, isso, ainda mais se for de uma forma consistente, 2 horas de estudo por dia não é pouco. Mas se você está fazendo 2 horas e no fundo você sabe que conseguiria fazer 3,
isso sem atrapalhar a sua rotina, então você talvez esteja aí usando uma desculpa mental para justificar que não dá para você estudar, sabe? Então, talvez aí já seja um sinal de alerta para você ficar atento em como que está a sua mente, beleza? Então, se você está arrumando desculpa para, às vezes, não aumentar o tempo de estudo ou para não estudar um pouquinho mais, e você sabe que você conseguiria fazer isso, então, nesse caso, às vezes, vale a pena você se perguntar o quanto que eu quero passar em concurso público, o quanto que passar em concurso público é importante para mim. É isso mesmo que eu quero? Cada um tem as suas prioridades na vida, então é importante mesmo a gente ser honesto com a gente, beleza? O que você deve fazer para conseguir sempre melhorar nos estudos é manter a constância e estar sempre nesse processo de melhoria contínua para conseguir aproveitar aí o máximo do processo, beleza? E para você conseguir aproveitar realmente esse processo, tenta curtir esse período de estudo, tenta fazer com que esse tempo de estudo ele seja prazeroso para você também em alguma medida. Tenta, por exemplo, se apaixonar por aprender, sabe? Se apaixonar por estudar. Tenta mudar sua mentalidade para sempre focar em duas coisas. A primeira delas é sempre tentar ver as coisas por um ângulo que faça você gostar das matérias e do processo de estudo. Por exemplo, para mim, o simples fato, na época de eu começar a estudar para concurso público, de eu começar a aprender as matérias, coisa que eu não conseguia fazer durante meu período de colégio, durante meu período de faculdade, já servia para eu começar a curtir o processo de estudar em si. Ou então você ficar fazendo analogias com coisas do dia a dia ali relacionadas à matéria, ou você usar esse conhecimento para você conversar também, às vezes, sabe, com outras pessoas, tornar as conversas mais interessantes. Tudo isso pode fazer com que você comece a gostar das matérias e a gostar do próprio processo de estudo. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é você ter uma mentalidade de adaptação. O concurseiro ele precisa ter uma capacidade de adaptação alta. Assim, o que eu quero dizer? A capacidade de você focar sempre na solução, sabe? Tenta meio que adestrar, entre aspas, aí a sua própria mente para você sempre pensar em como resolver um problema, ao invés de ficar preso a esse problema. Por exemplo, você teve às vezes algum imprevisto naquele dia que impediu você de estudar? Então, no lugar de você ficar pensando no problema e se remoendo por não ter conseguido, já pense em como você pode solucionar esse problema ou então remediar essa situação. O ideal nesses casos é que você já tenha aí um planejamento que conte com esses imprevistos. Assim você já sabe como agir quando esses imprevistos aparecerem. Então, se acontecer algo no dia ali que inviabilize, às vezes, o seu estudo, né, completo ou qualquer coisa do tipo, então, se você já tem isso no seu planejamento, você já sabe como você vai remediar. Agora, se você, às vezes, ou não tem no seu planejamento, se for alguma coisa que fugiu até o seu plano, sei lá, qualquer coisa do tipo, não deixa de estudar. A não ser, lógico, que não dê de toda sorte. Mas se der para você, às vezes, fazer uma revisãozinha de 5 minutos que seja, faz essa revisão de 5 minutos. Se der para você fazer uma questão, faz uma questão. O que eu quero dizer? Faz o que der naquele dia, se for possível fazer alguma coisa. Tem até alguns inscritos aqui no canal, e eu acho que é uma galera que já está pronta mesmo para ser aprovada, né? É questão de tempo, falta pouco. Eles trocam uma ideia com a gente de vez em quando, e eles falam sobre o que eles fazem nessa situação. A gente já recebeu algumas mensagens. Tem gente que em dia que não dá para estudar de verdade, faz nem que seja algumas questões naquele dia. Ou gente que passa os olhos nos resumos ali, quando o dia ele fica meio que inviabilizado ali de qualquer forma, sabe? Enfim, o ponto central aqui é você ser flexível e sempre adaptar as situações e não se desesperar quando um problema aparecer. É só se adaptar a essa nova realidade e seguir com a vida aí normalmente. E você fazer esse tipo de coisa, você agir dessa forma, é questão de treinamento mesmo. Eu não era assim, o Diego também não era assim. E essa mudança de atitude é o tipo de coisa que vai se integrando ali de fato a sua personalidade pela repetição mesmo. Por isso que mais cedo ali eu acabei usando a expressão adestrar, sabe? Eu usei a expressão adestrar, não foi à toa, porque é quase isso mesmo que a gente faz com a gente vai meio que se adestrando. A gente vai repetindo uma ação, mesmo que a princípio a gente vai repetindo isso aí de uma forma meio forçada, até que em determinado momento essa ação ela vai ficando natural para a gente não vai mais pensando sobre isso quando a gente vai fazer as coisas, tranquilo? Beleza. E agora, além de ter uma rotina de estudos ali que seja constante, de aumentar aos poucos o tempo dedicado aos estudos, tem outra coisa que é muito importante a gente fazer, que é a gente ter disciplina emocional. E por que é importante a gente ter disciplina emocional? Porque não adianta a gente estudar só quando está indo tudo bem, nos dias que a motivação ela está lá em cima. A verdade é que para passar em concurso público, você vai precisar lidar com os piores dias também, você vai precisar lidar com os dias ruins. E aprender isso
é o que vai fazer a diferença aí nos seus estudos e na sua aprovação. Tem dias aí que a cabeça não vai ajudar mesmo, sabe? A matéria vai parecer que não vai entrar e o estudo ele não vai render de fato como você tinha planejado, como você queria. Então, nessas horas, muita gente acaba se cobrando demais, achando às vezes que o esforço ele está indo por água abaixo, mas a coisa não é bem assim não. A verdade é que na maioria dos casos a jornada de estudo não é uma linha reta. Ela é meio que feita de altos e baixos mesmo, sabe? Tem dias bons, tem dias ruins, e a disciplina emocional é saber que tudo bem, às vezes você ter ali dias que vão ser menos produtivos mesmo. Não tem problema você ter um dia que vai ser menos produtivo que o anterior. Não é porque em um dia você às vezes não rendeu bem que você deve desistir de tudo, então que você deve jogar tudo para o alto. O que importa é que mesmo nesses dias que você às vezes não está indo tão bem assim, você continue a fazer o que for possível para você naquele dia que não está tão bom ali para você. Às vezes, isso significa você só revisar um resumo que você já fez, ou então assistir uma videoaula que seja um pouco mais leve, você vê uma matéria ali que você tenha mais afinidade, enfim. Mas, mesmo assim, você, apesar dos pesares, nesse contexto, você acabou mantendo ali o ritmo, você acabou mantendo a constância, você está se movimentando. E você fazer isso, você estudar mesmo naqueles dias mais chatos, mesmo naquele dia que você está pior, isso vai fazer uma diferença enorme no longo prazo. E quando um dia realmente, às vezes, né, dentro desse contexto, quando tiver às vezes algum dia que não der mesmo para você estudar, sabe? Naquele dia não deu mesmo, se aconteceu algum problema e tal, e realmente até fazer uma revisão ou então fazer qualquer questão ficou inviável. Se aconteceu isso, em vez de se culpar e ficar remoendo, né, esse tipo de coisa, só esquece e usa o próximo dia ali para você retomar o seu ritmo de estudo. Você tem que se lembrar, o importante é o que você faz ao longo de semanas e meses. A gente sempre fala aqui da importância de você internalizar o estudo de longo prazo. Não vai ser ali o que você deixou de fazer em um dia ou outro que vai fazer toda a diferença. Agora, claro, se você deixou de estudar num dia, depois você deixou de estudar em outro, depois em outro de novo, tudo seguido, então você vai estar prejudicando o seu hábito. Então você teve um problema hoje, no dia seguinte você já retoma os seus estudos, para você não tornar, deixar de estudar um hábito também. Isso também é importante, beleza? Então você manter aí essa constância nos estudos e você continuar mantendo a sua persistência, apesar das dificuldades, é o que vai fazer a diferença. E essa paciência com você mesmo é o que vai realmente te ajudar a manter a cabeça no lugar durante toda essa preparação, durante os seus estudos para concurso. Então, tenta não subestimar a importância de você entender e aceitar essas oscilações aí nos seus estudos, beleza? Elas fazem parte do processo e você ter essa visão mais equilibrada pode ser aí, às vezes, o que está faltando para você conseguir manter a constância aí nos seus estudos até o dia da prova. Porque se você dá muita importância, às vezes, para uma falha sua também, para uma falha ali de um dia, às vezes você acaba desanimando para estudar para o dia seguinte. E a coisa não funciona desse jeito, beleza? É importante você saber que realmente vão ter essas oscilações. Tranquilo? Então, agora que a gente já falou sobre rotina, sobre a importância de ter um plano, sobre a importância de ser constante, até mesmo sobre como lidar com os dias difíceis, chegou a hora aqui da gente colocar tudo isso em prática. Então, primeiro, faz o seguinte, se você ainda não tem uma rotina bem definida de estudos, já começa hoje mesmo a você criar um cronograma, nem que seja um cronograma simples de estudo. Então, tenta escolher as matérias que você vai estudar, definir os horários e, principalmente, tenta ser específico sobre o que você vai estudar e como você vai estudar. Aí você pode começar pequeno, assim, não tem problema, faz um cronograma ali que seja mais basicão. O importante é você dar o seu primeiro passo, você começar. Aí depois você faz aquela autoavaliação sincera. Pergunte sempre a si mesmo se você realmente está fazendo o que você pode para você melhorar ou se você está ainda aí se acomodando em algum tipo de zona de conforto. O importante é você ser honesto com você mesmo, beleza? E se você precisar, compartilha aqui com a gente nos comentários as suas dificuldades. A gente está aqui para te ajudar. E você pode ter certeza que você não está sozinho nessa. E se o que você ouviu aqui hoje fez algum sentido para você, já deixa o seu like aqui nesse vídeo, porque isso ajuda demais a gente a entender que a gente está no caminho certo, tranquilo? Além de, claro, você também se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo que eu e o Diego a gente postar por aqui, beleza? Toda semana a gente traz vídeos aqui para te ajudar a melhorar nos estudos, a manter a motivação e, claro, você conseguir a sua aprovação, beleza?
E, como a gente já pediu, não esquece de comentar aqui também. Me conta aqui embaixo o que você mais gostaria de ver aqui pelo canal. Isso ajuda muito a gente a trazer realmente um conteúdo que você precisa, um conteúdo que seja mais personalizado aí para você, beleza? E se você estiver ouvindo isso pelo podcast, lembra de dar um pulinho depois lá no YouTube e deixar um comentário no vídeo de lá para a gente saber que você está acompanhando e que esse conteúdo aí tem feito a diferença na sua jornada de estudos, beleza? Essa interação fortalece a nossa comunidade e faz com que mais pessoas aí que estão na mesma situação que você possam ser alcançadas aí por esse conteúdo também, tranquilo? Então bora todo mundo junto aí nessa caminhada, bora transformar essa rotina e fazer de cada dia aí uma chance da gente chegar mais próximo da nossa vaga, da nossa aprovação, beleza? E, como sempre, eu quero agradecer a você que me acompanhou até aqui. Muito, muito obrigado, abraços e até a próxima.